Então vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra. E a primeira live que eu tô fazendo, né? E a gente vai falar a respeito de várias coisas aqui interessantes. Se você quiser aproveitar e deixar aí também alguma perguntinha, né? De repente dá tempo da gente responder. Apesar que eu vou estar toda segunda-feira nesse horário fazendo lives, né? A princípio são respostas a perguntas de clientes bem recorrentes, assim, clientes várias, sempre perguntam as mesmas coisas, né? E às vezes o profissional da área da micropigmentação não consegue ter as respostas corretas, porque os cursos de micropigmentação ainda hoje são feitos em módulos, né? E cada professor vem de uma vertente, de um tipo de escola, e acaba não tendo resposta para tudo, porque às vezes a pessoa não estudou o suficiente a parte científica da micropigmentação, né? O pessoal se foca mais na parte artística, né? Do resultado da cliente, e aí acaba faltando informação para responder as clientes, mas eu acredito que tem bastante coisa aqui bacana para você, tá? Vocês, né? Vamos ver quem mais vai entrar aí. Gismota, tudo bem, Giz? Como é que vai? Vamos lá. Bom, eu não gosto muito de me atrasar, tá? Então eu vou começar a responder, a fazer essas respostas, as perguntas dessas clientes, né? O intuito aqui é começar com a minha clientela mesmo, né? Que elas sempre fazem as mesmas perguntas, né? Então, faz 30 anos que eu trabalho na área da estética e 21 anos com micropigmentação. E durante essa carreira toda de atendimento, eu percebo que as clientes sempre perguntam as mesmas coisas, sempre. E aí eu resolvi abrir esse espaço para responder elas. Eu já tinha combinado com elas há muito tempo de fazer vídeos para explicar, porque as perguntas são recorrentes, queria aprofundar mais nas respostas também, e aí veio essa ideia. Eu falei, nossa, que bacana, eu acho que eu vou começar a pegar essas perguntas que sempre são para mim, provavelmente também as minhas colegas de trabalho também recebem sempre as mesmas perguntas, porque não pode ser para mim, é impossível. Vocês também devem receber as mesmas perguntas, tá? Se vocês quiserem deixar aí mais perguntas, pode deixar que a gente vai se comunicando aí, tá bom? Então eu vou continuar aqui, tá? Depois eu vou acabar colocando, baixando este vídeo e vou colocar lá no YouTube, tá? Eu tenho um canal, tá? Um canal recém-montado, lá recém-formado, mas vai ser bem bacana porque eu vou colocar muita coisa lá pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem seguir lá, porque daí sempre vai ter gravações lá. Eu vou começar aqui pra não se estender muito, tá? Então, as perguntas, como eu estava falando, é sempre muito recorrente. Quanto tempo, em média, dura uma micropigmentação, tá? É uma pergunta básica, tá? Mas que muito micropigmentador não tem conhecimento científico ou não consegue responder uma pergunta básica. Então eu trouxe aqui tanto para as clientes ficarem sabendo, quanto para que vocês possam também aproveitar esse pouco conhecimento que eu vou passar hoje para você, porque a gente não sabe tudo, né? A gente sabe um pouquinho, não tudo, né? Então, vamos lá, 21 anos dentro da micropigmentação, né? É apenas a ponta do iceberg, tem muita coisa para aprender aí, tá? Quanto tempo em média dura uma micropigmentação? É uma pergunta de uma das clientes, né? Então eu coloquei assim, para eu não me perder, eu coloquei um script aqui, senão eu ia me perder, tá? Ela dura em média mais ou menos de 6 meses a 2 anos e meio, tá? Essa durabilidade é de acordo com o tipo da pele da cliente, tá? Uma pele mais oleosa dura menos tempo, uma pele mais seca dura mais tempo, tá? De acordo com o tipo de pele e como essa cliente cuidou durante o processo de cicatrização, também é bem importante. Se a cliente não cuida durante o processo de cicatrização, vai durar menos essa micropigmentação, inclusive ela não vai ficar tão perfeita assim, vai ficar falhada, né? E como ela cuidou depois do procedimento, depois de cicatrizado, porque tem 2 fases aí, tá? A gente faz a micropigmentação, a cliente usa lá o produto que ela, do pós-micropigmentação, tá? Ela vai usar esse produto do pós-micropigmentação e volta depois de mais ou menos 30, 40 dias para fazer mais uma sessão de reforço ali,
A gente sabe que a pele, ela acaba expelindo um pouco de pigmento e precisa retornar para poder fazer os acabamentos, tá bom? Aí o que acontece? A cliente, às vezes, ela não cuida direito e isso vai refletir no resultado final da micropigmentação, tá? Então, ela precisa de cuidar também. Então, seria alguns pontos aí, né? Uma resposta mais assim, direta, né? Agora, vamos tentar aprofundar um pouco mais isso, tá? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para não me perder. Então, tá. Então, existem os fatores intrínsecos da própria cliente, né, que dependendo de produtos que ela de coisas da pele dela, que é uma pele oleosa, desculpa, meu cachorro tá latindo lá fora. Uma pele mais oleosa dura menos tempo, uma pele seca dura mais tempo. Então, tipo, a questão intrínseca, tá? Tem pessoas que, além da oleosidade da pele, na sobrancelha, falando de sobrancelha, que é o mais procurado, ela tem, tipo, uma leve alergia na região, que pode ser uma psoríase. A gente percebe muito, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma seborreia também na região das sobrancelhas e ela acaba fixando menos, tá? Então a gente tem que identificar ali os resultados, identificar o que essa pele tem ali de diferente que possa não estar fixando esse pigmento, que pode ser próprio da cliente ou pode ser algo de fora que está interferindo. O que poderia ser de fora, tá? Pode ser algum produto cosmético que ela usa à noite, né? Pode ser um ácido, pode ser uma enzima, pode ser alguma coisa que ela está colocando sobre a pele, que é um fator externo que está fazendo com que este pigmento saia, tá? Então tem vários fatores aí que a gente vai estar falando. Então a outra pergunta, está dentro da mesma coleção de perguntas de durabilidade. Fatores que fazem durar ou não o pigmento na pele, tá? O tipo da pele da cliente, como eu já expliquei, uma pele oleosa dura menos tempo, a pele oleosa dura menos tempo, a pele seca dura mais tempo. Por quê? A pele oleosa, ela tem o metabolismo dela é acelerado, tá? Se a gente parar para pensar que o que faz segurar o pigmento na pele é o próprio macrófago que faz segurar ou expelir esse pigmento, tá? A gente coloca o pigmento dentro da pele, a gente colocando esse pigmento dentro da pele, o que vai segurar a molécula de pigmento é o macrófago. A gente coloca lá dentro, faz todo o trabalho de colocar o pigmento na pele, o que vai segurar é o macrófago segura essa molécula do pigmento no intuito de expelir esse pigmento, porque o que acontece? A pele, se a gente parar para pensar, ela serve, é um órgão que serve de proteção para todo o organismo da gente, então ela recobre o corpo da gente e um dos fatores é a proteção. E a célula da pele, chamada macrófago, ela tá ali como agente de defesa. Quando a gente coloca um pigmento dentro da pele, é uma substância que não faz parte do organismo, né? Então vem o macrófago ali e ela engloba a molécula do pigmento, tentando jogar esse pigmento para fora da pele, tá? E aí o que acontece? Quando esse pigmento, o macrófago engloba esse pigmento, ele vai se manchar com o pigmento, ele vai segurar o pigmento dentro dele, e é isso que a gente vê na parte translúcida da pele, o pigmento que o macrófago fixou, o que ele segurou. E o que acontece? O macrófago, sendo uma célula de defesa, ele tenta jogar fora esse pigmento. Ele vai fagocitar uma parte desse pigmento e vai conseguir expelir esse pigmento durante o processo de cicatrização, que dura ali em torno de 7 dias, porque a gente trabalha numa camada bem superficial da pele, falando em micropigmentação, tá? A gente trabalha um pouquinho para baixo da epiderme, a gente chega ali na camada, agora me fugiu o nome, um pouquinho para baixo da epiderme, na derme, mas não na derme, na basal, tá? É bem mais para cima, tá? A gente não pega vasos sanguíneos, nada. Mas existe macrófagos naquela região e ele vai jogar fora. Então, durante 7 dias, ele vai tentar enlouquecidamente jogar esse pigmento fora da pele.
e ele vai formar casquinha ou vai tentar formar uma película e ele consegue jogar fora esse pigmento. E uma parte do pigmento ele segura porque ele se manchou com esse pigmento, tá? Nessa tentativa de jogar o pigmento fora, tá? Então esse é um dos motivos que não segura o pigmento dentro da pele, tá? Que é o que a cliente está perguntando, o pessoal que está chegando agora aqui na live. Então a live de hoje são respostas às perguntas que as clientes normalmente me fazem. Durante 21 anos trabalhando com a micropigmentação, eu recebo sempre as mesmas perguntas. Então eu estou aqui respondendo as perguntas de sempre, porque eu tenho bastante embasamento e consigo responder isso para a cliente. Então estou tentando dividir esse conhecimento com as colegas, né, da área da micropigmentação, essa é a parte do conhecimento científico, né, que a gente conhece um pouquinho mais, e para as clientes esclarecer, sempre esclarecendo as clientes, né. E hoje nós estamos falando sobre fixação de pigmento na pele. Por que que os pigmentos às vezes não fixam na pele? Então são vários fatores. Estamos aí tentando passar para você o máximo de informação possível. Eu coloquei aqui numa folha de papel e estou fazendo uma cola aqui para eu não esquecer, né, a linha de raciocínio. Vamos lá. Então eu falei sobre o tipo de pele, sobre o macrófago, o que ele faz com o pigmento. Ele fixa uma parte, outra parte ele joga fora durante 7 dias e ele fixa ali depois de 30 dias a cliente tem que voltar para fazer aquele retoquezinho, porque é ali que o pigmento, aquele pigmento que o macrófago jogou fora, aí a gente vai lá e coloca mais um pouquinho de pigmento para poder fazer daquela parte que o macrófago se livrou ali, né? Então tá, um dos fatores que fazem não durar o pigmento na pele é o próprio tipo da pele da cliente, é a descamação dessa pele, né, que é natural, própria da cliente, né, do exudato que é formado. Ali o exudato é aquela aguinha, né, que sai ali. Quando a gente faz aquele leve cortezinho na pele ali da cliente, é muito sutil, bem superficial, mas sai ali aquele líquido e o nome daquele líquido é exudato, tá? É aquilo que faz a crosta se formar. Tá? Então, quanto mais exudato sai dessa pele, mais crosta faz nessa pele. Isso é diferente de uma cliente para outra, tá? Tem clientes que não sai nada de exudato, aquela pele eu já sei que vai fixar super bem, de repente nem precisa de um retoque, mas eu sempre peço para ela voltar entre 30 e 40 dias para eu verificar. E tem cliente que infelizmente ela chega, a gente faz o cortezinho, aquilo sai um monte daquele líquido do exudato e aquilo eu sei que vai virar uma crosta, o pigmento vai colar naquela casca e vai embora junto com a casca. A casca sai, o pigmento sai junto, igual uma fita de adesiva assim em cima de um desenho, sabe? Você puxa, ela vai embora junto, tá? Esse é um dos fatores. O tipo de pigmento implantado na pele também tem diferenças de pigmento, tá? Tem pigmentos orgânicos e pigmentos inorgânicos, tá? Depende muito da linha de pigmento com que a gente trabalha. Eu trabalho com dois tipos de pigmento, o orgânico e o inorgânico. Eu trabalho com os dois, tá? A fixação tem diferença de um pigmento para o outro, sim. Normalmente o pigmento... Tem pigmentos que tem uma carga pigmentária maior, isso vem de fábrica também, tá? Então, tem pigmentos que lá na fábrica, eles colocam mais moléculas de cor ali dentro, tá? A formulação tem mais moléculas ali dentro, então ele faz uma carga pigmentária maior, que quando a gente coloca o pigmento dentro da pele, na hora que esse macrófago vem e tenta se livrar, ele tem tanta molécula ali dentro que a possibilidade de fixar é maior do que um pigmento que não tem. É uma carga pigmentária tão grande assim. Então a gente consegue fazer com que fixe mais também se a carga pigmentária for maior dentro do pigmento que vem lá da fábrica. Oi, Alessandro! Tenho que ir para Americana, vou visitar você. Vamos lá. A profundidade do pigmento implantado na pele também faz muita diferença, tá? Então, assim, se a gente coloca um pigmento muito na superfície, o que acontece? A pele da gente, ela é formada, são camadas de pele, tá? São camadas e camadas
de formação de células que formam a pele. Então, se eu coloco um pigmento muito na superfície, o que acontece? A todos os dias, a nossa pele ela vai descamando naturalmente. É normal a pele descamar, o próprio envelhecimento, o dia a dia, a pele vai descamando. Então, ela vai saindo uma célula, outra célula, outra célula, outra célula. Então, se o pigmento foi implantado na superfície mais aqui em cima, a facilidade dele sair, né, é mais rápida e às vezes dependendo se a pessoa colocou muito na superfície, vai chegar na próxima sessão, não tem mais nada ali, porque não foi implantado na camada correta da pele, tá? A gente tem várias camadas e tem que ser colocada bem ali na posição exata, né? Às vezes a gente não consegue colocar, isso não é de um profissional, uma pessoa. Eu tenho 21 anos de profissão de micropigmentadora, tem pessoas que estão começando agora e consegue encontrar a camada correta da pele rapidamente, tem pessoas que têm mais dificuldade, tá? Mas assim, o que eu quero deixar claro para todo mundo, porque assim, eu não posso dizer que eu sei tudo, né? Porque por mais que eu tô há 30 anos na área da estética, 21 anos na área da micropigmentação, não quer dizer que eu saiba tudo, né? Eu estou em constante aprendizado, em constante estudo, né? Eu fiz mais uma faculdade, né? Terminei biomedicina em 2019 e não parei de estudar, não posso parar de estudar, porque a área da estética, todos os dias ela tem novidades e a gente tem que estar ali tentando acompanhar, e às vezes não é muito fácil, né? Bom, enfim, o que eu quero falar? Quando a aluna ali está começando, ela tem um pouco mais de dificuldade de alcançar esse pigmento dentro da pele. E quando eu vou dar aula, eu sempre explico, é melhor você errar para menos do que você errar para mais. Porque se você errou o desenho e ficou um pouquinho mais para cima na pele, a chance da cliente voltar e essa pele ter descamado, fica mais fácil para você acertar na próxima sessão, tá? Então não é ruim para quem tá começando errar a profundidade para menos, tá? É melhor que erre sempre para menos, porque daí a gente consegue acertar na próxima sessão, tá? Então a cliente que tá assistindo, às vezes fez com alguma outra profissional, não fez comigo, né? Mas fique bem tranquila, porque se não pegou, é possível que pegue na próxima sessão e foi o peso da mão da pessoa, tá? Outra coisa também que eu preciso falar, o peso da mão, ele está diretamente ligado a esse implante do pigmento dentro da pele, tá? Porque o que acontece? É o peso da minha mão e a profundidade da agulha, é onde vai chegar o pigmento na pele, tá? Então, se eu tenho a mão muito pesada e eu vou com a máquina ali, por mais que seja a máquina, vamos supor, a máquina que não é ligada na tomada, que não é usada de eletricidade, que é o Tebori, tá? O Tebori, ele depende exclusivamente do peso da mão da pessoa. E o dermógrafo não. O dermógrafo é aquela máquina que a gente liga na tomada. Então, quando é dermógrafo, tem dois fatores. O peso da mão do profissional e a velocidade da máquina que está trabalhando ali. Então, pode ser que você implante mais pigmento do que você queira ou acaba aprofundando demais, né? E no Tebori é só o peso da mão da pessoa que está trabalhando. Então pode ser que a pessoa coloque um pouco mais leve ou um pouco mais profundo, mas vocês já entenderam que é questão de profundidade, tá? Então tem vários fatores aí ligados com a questão da máquina, peso da mão, profundidade, né? Então aqui a gente tá fazendo tipo assim, hoje é só um bate-papo, perguntas, respostas. Se vocês quiserem me mandar perguntas aqui embaixo, se eu puder e conseguir responder hoje, eu ainda respondo, tá bom? Se não, eu na próxima live, na segunda-feira que vem, eu trago as respostas. Então vamos continuar aqui. Profundidade do pigmento implantado, cor, pigmento, peso molecular, saturação de pigmento dentro da pele durante o procedimento, né? O que eu já falei. Quando a gente coloca a carga pigmentária do pigmento é uma coisa, né? Que é o que vem dentro do frasco, né? Existe uma carga de pigmento, mas existe também o peso da mão e o quanto você implanta de pigmento dentro da pele. Então, se você tem a mão muito pesada ou a velocidade da sua máquina ela é muito rápida, né? E a agulha sua é a agulha de uma ponta só, porque ela vai muito fundo, né? Você pode entrar mais profundo, depositar muito pigmento e deixar mais escuro do que você quer. E quanto mais pigmento, mais fixa. É o que acontece na tatuagem. Na tatuagem a gente trabalha um pouco mais profundo, a máquina mais pesada, a máquina mais agressiva, ela joga mais pigmento para dentro da pele, por isso que a tatuagem dura tanto tempo.
e na micropigmentação não. A gente trabalha com uma máquina mais delicada, o peso da mão mais leve, a gente trabalha mais para cima, implanta menos pigmento e faz durar menos na pele do que a tatuagem, tá? Vamos lá. Técnicas utilizadas, tá? As técnicas utilizadas também elas influenciam bastante, tá? Na fixação do pigmento na pele. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês, porque as clientes sempre perguntam: qual técnica você trabalha, né? Existem várias técnicas, então eu preciso explicar uma coisa. Tebori não é técnica, dermógrafo não é técnica. Tebori e dermógrafo são aparelhos, são ferramentas, não é técnica, tá? A técnica de implante dentro da pele é outra coisa, é a forma com que a gente coloca o pigmento lá dentro, é a forma, não é o veículo, tá? O veículo é o Tebori e o veículo é o dermógrafo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o que é um dermógrafo e o que é um Tebori. Eu vou pegar ali para vocês terem uma noção. São máquinas, são ferramentas, são aparelhos, não é técnica, tá? A técnica de implante de pigmento na pele também está relacionada com a fixação do pigmento e a durabilidade dele, tá? A gente pode trabalhar com pontilismo, que são pontinhos. A gente vai colocando ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Normalmente o pontilismo colocado no local correto, que é ali na região, gente, me fugiu o nome, mas não tem problema. A gente já, quem tá na área sabe que a gente tem várias camadas de pele, tá? Então fica logo abaixo da epiderme, entre a epiderme e depois, logo abaixo da derme, a gente tem a primeira camadinha ali. Se a gente conseguir implantar o pigmento ali, ele vai durar bastante tempo, tá? Eu já explico quanto tempo, tá? Para vocês poderem entender, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, técnica utilizada. A técnica, essa de pontilismo, que é pontinho a pontinho, normalmente ela desce, a gente consegue colocar na altura correta ali e implanta ponto a ponto. A gente deposita bastante pigmento, dura bastante tempo. Tem uma outra técnica chamada pixel, que está sendo usada bastante agora, principalmente para fazer lábios e sobrancelhas shadow, sombreadas, bem suave, tá? Parece pontilismo, mas não é, tá? Porque o pontilismo é ponto a ponto, a gente coloca ponto, 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 isso faz durar muito tempo, fixa muito e fica mais pesado, tá? O pixel é outra técnica, a gente trabalha um arraste muito rápido, o peso muito leve da mão, muito superficial na pele, a gente trabalha na realidade dentro da epiderme, a gente nem trabalha na derme, é por isso que dura menos tempo. A técnica de pixel fica muito bonita, muito natural e dura muito pouco. Mas para quem quer algo natural e bonito, é no pixel que tem que trabalhar, tá? Então, é na camada da epiderme, entre a epiderme e a derme, a gente não entra na derme, tá? É muito superficial, não é para sangrar, se sangrar assim, tá na profundidade errada, tá? Então a gente trabalha com arraste, é muito rápido, muito leve, é uma varredura e isso são técnicas, tá? Pontilismo é uma técnica, pixel, arraste é outra técnica, ovoide é outra técnica de aplicação que pega bastante pigmento na pele, tá? Então técnica é uma coisa e tem técnicas que pegam mais e tem técnicas que pegam menos, tá? E os aparelhos também modificam um pouco de um para o outro, tá? Vocês já acho que entenderam agora, né? Que o Tebori e o dermógrafo não são técnicas, né? São aparelhos, são ferramentas. Então vamos lá. Eu expliquei já sobre os aparelhos utilizados, que são dermógrafo e Tebori, porque influencia, tá? Gente, eu tô com uma cola aqui, porque senão eu esqueço do script, é muita coisa para falar, tá? E o que faz a diferença também é o tipo de agulha escolhida, tá? Se a agulha correta para a técnica que eu quero fazer, se eu souber escolher a agulha correta, ela vai durar o tempo que eu expliquei para minha cliente que vai durar. Se eu vou usar uma agulha de uma ponta numa técnica varredura, que é mais superficial, ela vai durar pouco tempo, não porque a agulha
de uma ponta? Porque a agulha de uma ponta, se ela é usada no pontilismo, ela vai depositar muito pigmento, vai durar muito tempo e vai deixar mais pesado. Se eu usar a agulha de uma ponta para fazer uma técnica de arraste, que é o pontilismo, que é o pixel, ela vai ficar mais superficial, vai colocar menos pigmento na pele e vai durar menos tempo. Só que quando eu vou atender uma cliente, eu tenho que explicar para ela que a técnica que eu estou usando vai durar mais ou menos X tempo. Por que eu não posso dar um tempo exato para a cliente? Vai durar 1 ano, vai durar 2 anos. Não tenho como falar isso para ela, exatamente quanto vai durar. Eu faço uma média da técnica que eu usei, do pigmento que eu usei, se ele tem bastante carga pigmentária ou não, porque eu como profissional tenho que saber quanto de carga pigmentária tem no pigmento que eu estou usando hoje, né? E também tem que pensar na pele da cliente. Se é uma pele mais oleosa, dura menos tempo. Se é uma pele mais seca, vai durar mais tempo. Então, a gente faz uma média entre pele oleosa e pele seca, para a gente ter uma ideia de durabilidade, tá? Oi, clientes, quem tá ali? Ai, eu não tô enxergando direito aqui, mas eu vi uma clientinha ali, mas eu tenho que falar assim, olha, eu estou falando aqui para profissionais, né? Então, eu tô aprofundando um pouco mais na explicação, porque tem profissionais que estão me assistindo e tem clientes também que estão me assistindo, tá? Então, minhas clientinhas têm um pouquinho de paciência, que é uma live assim que fala um pouquinho sobre termos técnicos, né? Se alguém não souber alguma palavra que eu falei aqui, ficou um pouco difícil de entender, me manda uma mensagenzinha aqui embaixo que eu esclareço para vocês também, tá bom? Porque eu não vou deixar de esclarecer para vocês, minhas queridas clientes, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui, a velocidade que você vai trabalhar, que eu expliquei, né? Quanto mais devagar você coloca, eu vou explicar para profissional que está assistindo aqui, tá? Quanto mais devagar você coloca o pigmento na pele, mais pigmento você deposita. Quanto mais rápido você passa, menos pigmento você deposita. Nos cursos que a gente faz, né? Vários cursos que provavelmente você já esteve, já assistiu, você sabe dessa teoria, né? E é realmente assim que funciona, porque é uma coisa muito simples para pensar, né? Se você pega ali e passa rapidinho, né? Qualquer coisa numa superfície que tá seca e você passa rápido, alguma coisa molhada ali, um conta-gotas, né? Alguma coisa que você passa, vai derramar mais líquido ali. Se você passou rápido, vai cair menos líquido ali. Se você passa mais devagar, a chance de depósito daquele líquido é maior, né? Então, mais lento, o aparelho mais lento passando na pele fixa mais. O aparelho passado mais rápido fixa menos, tá? Vamos ver mais o que? Então, tá. Tá, tem outra coisa aqui que eu preciso falar também, tá? Para os profissionais. Questão de dermógrafo ou tebori, eu preciso de desmistificar isso para vocês, tá? O que é melhor, o que não é melhor? Gente, são ferramentas, tá? Você é micropigmentador, quer ser especialista, de verdade falar, eu sou especialista em micropigmentação, você tem que trabalhar com as duas ferramentas. Se você trabalha só com uma ferramenta, desculpa, mas você é um profissional manco. Você tem que saber tudo, tem que saber, você pode até não aplicar o tempo todo com a mesma máquina, não, mas eu gosto mais de trabalhar com fios de tebori, mas tem cliente que quer o fio do dermógrafo e o fio do tebori não consegue alcançar aquele resultado final, né? Tem que saber, para você falar eu sou especialista, tem que saber trabalhar com os dois aparelhos, com as duas ferramentas, tá? Com os dois tipos de pigmentos, com as duas ferramentas, inclusive saber misturar as duas técnicas para chegar no resultado que você quer. Muitas vezes é necessário, tá? Então, só para vocês ficarem atentos, não fique brigando, eu só gosto do dermógrafo, não, eu só gosto do tebori. Gente, vamos ser profissional de verdade, tem que aprender tudo, tá? Não seja profissional manco, vamos aprender mais coisas aí, tá? Prometo para vocês que eu vou trazer muita coisa legal. Quem ainda não entrou no meu canal do YouTube, tá? Eu montei um canal faz pouquíssimo tempo, mas já a gente vai estar com bastante vídeo, já tem alguns vídeos legais lá. O nome do canal é Arte e Ciência da Micropigmentação, tá? Se vocês quiserem, depois me chama ali que eu passo para vocês o link certinho,
Vai ter bastante coisa legal lá, hein? Então vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, daí teve cliente que me perguntou a respeito de valores. Por que dá tanta diferença de preço de uma profissional para outra profissional? Eu vou fazer uma live exclusiva falando sobre isso, porque é muita informação, tá? Só para dar um gostinho para vocês entenderem, é assim. Primeiro, eu vou falar de material. Tem material que é absurdamente caro e material muito inferior e muito barato. Então, só por aí a gente já vê diferenças de valor de um profissional que cobra mais caro, porque tem realmente um pigmento com uma carga pigmentária maior, vocês conseguem entender? Esse pigmento custa muito mais caro, tá? E existem máquinas de dermógrafos, só para vocês poderem ter uma ideia, tem dermógrafo, é o Fusca e a Ferrari, né? Tem dermógrafo que custa aí R$200 e tem dermógrafo que custa R$11.000. Então, se tudo isso vai dando, no final das contas, os valores que vão ser, que acaba a cliente tendo essa diferença aí de preço na hora de pagar uma micropigmentação, tá? E também os cursos que o profissional fez, tem tanta coisa envolvida aí, mas a gente traz isso numa outra live, que as clientes querem saber o porquê, né, que dá tanta diferença de valores de um profissional para o outro. É lógico que tem dermógrafos que ajudam muito para o profissional, para ajudar o profissional chegar naquele resultado final, tá? Tem dermógrafos que são mais inferiores na situação de precisão. Aí o que acontece? O profissional tem que ser muito bom para poder conseguir pegar um Fusca e fazer o Fusca funcionar igual uma Ferrari, que é meio difícil, mas a gente consegue trabalhar. Eu já trabalhei com vários tipos de máquinas, eu tô na área da micropigmentação há 21 anos, eu cheguei a um período ali, até vou convidar o meu amigo aqui para fazer uma live comigo. Teve um período que eu peguei um tatuador, ele queria aprender a fazer a micropigmentação, eu ensinei alguma coisa para ele, ele me ensinou algumas coisas. E eu aprendi a trabalhar com máquina de tatuagem, gente. A máquina de tatuagem é uma coisa muito louca. Você consegue fazer uma micropigmentação se você for um bruto de um profissional, consegue fazer uma micropigmentação com uma máquina de tatuagem, mas eu vou te falar que é muito difícil, porque a máquina é pesadíssima, machuca demais a mão e deixa a mão inchada. Eu desisti, né? Não é pra mim, e na realidade eu nem peguei a máquina de tatuagem pensando em fazer micropigmentação. Eu peguei a máquina de tatuagem pensando em fazer coberturas grandes de vitiligo, porque eu trabalho também com a área paramédica, vitiligo, areolas, né? E aí quando chega um cliente com vitiligo muito grande, eu falei, nossa, minha máquina não dá conta, o dermógrafo não dá conta, ele é muito lento, é muito sensível demais, até queima o aparelho, né? Aí eu falei, não, eu vou aprender a trabalhar com a máquina de tatuagem, porque se chegar alguém com um vitiligo muito extenso, rapidinho faço, né? E a máquina dá conta de aguentar uma extensão tão grande, né? De área para ser trabalhada. Mas eu não consegui porque realmente a máquina é muito pesada, né? Eu consegui fazer trabalhos bonitos com a máquina, mas a minha mão sofreu consequências e aí eu falei, não é pra mim. Mas eu aprendi a fazer também a tatuagem, gente, bem legal. Foi uma experiência bacana, tá? Aprendi muito com o tatuador também. São trabalhos diferentes, né? Artístico, mas dá uma visão diferente pra gente poder trabalhar, tá? Deixa eu passar mais coisas aqui pra vocês. Vamos continuar aqui nas nossas perguntas, tá? Eu tô respondendo perguntas de clientes, tá? Que são recorrentes. Quem tá chegando agora aí, pegou o bonde andando. Vamos lá. Uma outra pergunta de uma outra cliente, é sempre as mesmas perguntas. Aí eu fui aprofundando aqui as perguntas, tá? As respostas. O que acontece se a cliente não voltar para fazer aquele retoque que tem que ser feito logo na sequência, depois de 30 a 40 dias, tá? A cliente precisa voltar para fazer esse retoque, porque se ela não volta, a durabilidade está ligada também com isso, né? Deixa eu ver aqui para não... Tá. Se a cliente não volta para o retoque depois de 30 dias, primeiro, ela vai ficar com a sobrancelha falhada,
Porque eu expliquei lá no começo da live a respeito do macrófago, tá? O macrófago é uma célula de defesa que está na nossa pele. O que acontece? O macrófago, ele gruda o pigmento aqui, ele pega a molécula do pigmento, segura a molécula do pigmento e ele tenta jogar essa molécula para fora da pele. Por quê? Porque a molécula de pigmento não faz parte da nossa pele, ela é um corpo estranho. Mas a gente quer que ela fique lá dentro, né, o pigmento. Aí o que acontece? O macrófago gruda nessa tentativa de se livrar do pigmento ali, ele consegue jogar uma parte do pigmento fora e uma parte ele segura e se mancha com esse pigmento. E esse processo da parte mais assim, vamos dizer, violenta do macrófago, a parte da inflamação ali, que é aquela parte que a pele fica sensível, doloridinha, a gente não vê uma inflamação horrível, né? Quando a gente fala inflamação, dá a impressão que é uma coisa feia que vai ficar, não. É algo assim, tipo aquela sensibilidade que fica doloridinha ali, é o macrófago tá trabalhando ali, ele tá tentando se livrar do pigmento, né? Esse processo que o macrófago faz, ele se livra realmente do pigmento, uma boa parte do pigmento ali, principalmente se a cliente não cuidar do jeito que a gente explica que tem que ser cuidado, tá? E a cliente precisa voltar depois de 30 dias ou 40 dias ali em média, pra gente olhar para ver o que o macrófago conseguiu jogar fora da pele dela. E ele vai conseguir, tá? Ele tá cumprindo o papel dele, a gente que não quer, mas ele tá fazendo a parte dele. A gente vai depois pegar, no retorno da cliente, depois de 30, 40 dias, a gente retoca, coloca mais um pouco de pigmento ali onde ficou falhado, tá? Para que fixe melhor, para cobrir aquelas falhas, e a gente aproveita para dar mais uma reforçada na micropigmentação inteira ali, para que fixe mais tempo essa pigmentação. Então, se a cliente não volta para esse retoque, é provável que a sobrancelha dela vai ficar falhada, não vai ficar um desenho bonito porque ficou falhado, e também não vai durar tanto tempo. Aquilo que eu prometi para ela no dia que ela veio fazer a avaliação dela, eu explico para ela, vai durar mais ou menos em torno de um ano e meio, não vai durar tudo isso. Por quê? Porque ela não voltou para aquele retoque que precisava ser feito, e eu preciso colocar de novo ali um pouco de pigmento, porque o macrófago vai jogar fora mesmo, tá bom? É normal para todas as peles. Tem pele que ele reage mais e tem pele que ele reage menos. Vamos lá. Então, já expliquei das falhas do pigmento, porque não fixou. O produto pós-procedimento, ele influencia no resultado final? E se a cliente não usar de forma adequada o produto, o que acontece? Então tá, eu expliquei agora que o processo do macrófago, que ele segura, que ele joga fora e que ela precisa voltar em 30 dias, tá? Quando a gente faz a micropigmentação, a gente avisa a cliente, olha, você precisa, porque eu como profissional tô depositando pigmento dentro da sua pele, tá? Eu coloco o pigmento lá dentro, o macrófago segura uma parte, o macrófago joga fora. Tá? E a gente precisa de impedir que ele jogue muito pigmento fora, para que venha, quando a cliente volte, ela volte com o máximo de pigmento possível dentro da pele, tá? Então, o que acontece? Se ela não usa o produto final ali, que é o que a gente pede para ela usar em casa, tá? Tem várias linhas de produto, tem um profissional que pede para usar uma linha de produto exclusiva, tipo lá ele só trabalha com aquela linha, a cliente tem que usar, tá? Ou pede para usar uma pomadinha em casa, um Bepantol, ou uma vaselina sólida, né? Precisa de ser usado durante o tempo que o profissional pediu para você usar. Tô falando agora para cliente, usem, porque senão vocês vão ficar com a sobrancelha falhada, né? Existe o retoque depois de 30 dias? Existe o retoque depois de 30 dias. Eu sempre conto uma historinha para cliente, né? Tudo bem, existe o retoque depois de 30 dias. Eu não tô sendo chata e nem deixando de atender você. Eu quero que você volte para eu ver como é que ficou, né? O procedimento, né? Ver se tá tudo ok aí. Mas tem uma questão assim, se o macrófago joga fora mais pigmento do que eu quero que ele jogue, né? Eu quero que ele fixe mais e não jogue tanto fora. Quando você volta para fazer um retoque, já não é um retoque mais, é um remendo, porque é muita coisa que eu vou ter que colocar. A gente tem uma estimativa de
porcentagem, mais ou menos, de quanto esse pigmento vai embora e quanto a gente vai fixar esse pigmento na pele. E se a cliente não usa a quantidade certa de pomada ali que a gente recomendou, ou de produto pós micropigmentação que a gente recomendou, a quantidade certa, o tempo certo, esse pigmento vai sair, porque o macrófago vai jogar fora, vai expelir esse pigmento, né? Então, a falta do uso do produto realmente faz sair o pigmento. E eu tô tão acostumada, gente, que a cliente não consegue mentir pra mim. Eu sei quando a cliente não usou o produto final. A gente vai ficando avião com o tempo, a gente consegue perceber quando a cliente usa e quando ela não usa, porque está muito relacionado com a fixação da micropigmentação, tá? Principalmente na sobrancelha, eu percebo bastante. Então tá, tem uma outra coisa que eu preciso falar aqui, como é que funciona esse produto na pele, tá? Ele vai hidratar a pele e não vai deixar formar a crosta, ou vai formar menos crosta por causa da hidratação, tá? Tem alguns produtos que tem um anti-inflamatório junto, um pequeno anti-inflamatório ali junto, né, alguma substância anti-inflamatória que vai diminuir esse processo inflamatório. Tá, mas o que acontece dentro da pele na parte anti-inflamatória que faz segurar o pigmento lá dentro, tá? O que acontece? Se eu tenho uma resposta inflamatória, que quando eu corto a pele ali, faço uma introdução de pigmento, ou né, faço um risco, um arranhão na pele, o que acontece? Não é uma inflamação que está gerando ali? O que é inflamação? A inflamação é a reação do corpo para poder fechar aquele arranhão que eu fiz na pele, né? Então, o que acontece? Eu arranhei a pele ali. Vai vir várias coisas naquela região ali, fibrinas, elastina, fibrinas, vai vir macrófagos, vai vir um monte de células ali para poder, tentar fechar aquele buraquinho que eu abri na pele ali para implantar o pigmento. Se eu diminuo a resposta inflamatória, vai menos macrófago. Se vai menos macrófago, né, não vai suficiente para eles vão tentar se livrar do pigmento, né? Então eu coloquei mais pigmento do que a quantidade de macrófagos conseguiram chegar naquela região, né? Então, a possibilidade, quando a gente reduz um pouquinho a inflamação, é que fixe mais, porque a demanda de macrófago é menor ali, tá bom? É mais ou menos por aí a coisa. Acompanha lá no meu canal no YouTube, que eu vou colocar bastante vídeo lá, vídeo para profissional, tá? Assim, bem detalhado, né? Mas lá eu vou colocar mais, assim, tipo palestra mesmo, vou tentar levar mais imagens para poder explicar melhor também, tá? Então, o produto final a gente está falando, né? Também existe uma questão de isolamento do ar. Se a casca tá ligada com também com essa parte de fixação, se forma a casca em cima da região que a gente micropigmentou, quando sai essa casca, ela sai levando uma boa parte do pigmento ou quase todo o pigmento, tá? Então, a questão do ar também tem uma ligação direta ali, tá? Então, o que a gente precisa de entender? É só lembrar o que o tatuador faz. O tatuador manda passar uma pomada, uma camada bem generosa ali, e ainda manda colocar um plástico, filme em cima. Pra quê? Tá? Para não entrar em contato com o ar, né? Para que o ar não oxide aquele exudato, porque é o exudato que vai virar casca, é o exudato que vai virar crosta e vai levar sai o pigmento junto. Só que a gente não pode mandar a cliente colocar ali um plástico na sobrancelha, na boca, no olho, né? No delineador, né? Não tem como. Aí o que a gente pede? Para passar mais vezes aquele produtinho pós, né? Ou aquela pomadinha pós lá, para que forme tipo um isolamento do ar, isole um pouco do ar, para que não oxide, né? Aquele exudato e não forme casca, tá? Então, acho que é basicamente essa resposta para essa pergunta. A outra pergunta seria: durante o processo de cicatrização, o pigmento sai? Sim, o pigmento sai durante o processo de cicatrização, como eu já expliquei, né? Um dos fatores é o macrófago, o macrófago que vai tentar jogar esse pigmento para fora da sua pele.
É o exudato, que é aquela aguinha que fica saindo. Aquela aguinha não é linfa, gente. A linfa não é aquilo, tá? Parem de falar linfa para seus clientes. Aquilo não é linfa, aquilo é exudato. E aquilo forma casca. E se ele forma casca, ele sai o pigmento colado ali naquela casca, tá? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Então, daí tem essa parte que é a ver com a pele, que é a parte intrínseca. A culpa é do macrófago, a culpa é do exudato, é intrínseco. Não depende de mim, profissional, não depende da cliente, porque é uma coisa do corpo dela. Então, uma parte do pigmento vai embora ali, porque é normal para todo mundo isso acontecer, tá? E uma parte culpa da cliente, porque ela não usou pomada, não usou produto finalizante e uma parte da culpa é dela, né? E tem aquelas clientes que vão lá e ainda dão uma coçadinha ali, né? Tá coçando, vou coçar, vou tirar, né? Tem uma casquinha que saindo, vou puxar. Não pode puxar. Puxou a casquinha sai. Vai sair grudado junto, tá? Deixa a casquinha sair só. Se formou casca, deixa a casca sair sozinha, tá bom? E se você coçar ali em cima, vai sair também esse pigmento, porque ele é muito superficial, então não pode coçar. Agora eu vou explicar por que coça, tá? Então, pare para pensar. Quando você tem um leve arranhão na pele, bem superficial, tipo, olha lá, o gato arranhou a sua mão. É bem superficial, não chegou nem a sangrar. É mais ou menos, quando não sangra, é mais ou menos a profundidade que a gente usa na micropigmentação. Então foi lá um gato, deu um arranhãozinho ali, ou você cortou numa folha de papel sulfite, dói, hein? A folha de papel sulfite dói. Depois que ela começa a cicatrizar, não dá uma coceirinha, uma vontade de coçar ali? É normal, porque a cicatrização da pele, quando ela tá cicatrizando, dá essa sensação mesmo, tá? Então, o que eu falo para cliente? Tá coçando? Passa mais, é falta de você hidratar. Mas você não pode hidratar com qualquer hidratante, tem que ser um hidratante próprio para micropigmentação. Então, a gente tem produtos para isso, tem pomadas para isso, que a gente pede para usar logo depois do término, né, da execução da micropigmentação, tá bom? Gente, é quase 10 horas. E eu acho que eu não consegui nem a metade das perguntas, mas daí qualquer coisa a gente deixa para semana que vem, tá bom? Consegui falar bastante aqui, inclusive. Eu achei que eu ia dar tempo de eu falar todas, mas não consegui. Outra pergunta. E mais ou menos quanto é previsto sair durante esses 40 primeiros dias, logo depois do procedimento, tá? A pergunta da cliente, na realidade, ela quer saber se eu tenho mais ou menos ideia de quanto fixa na pele. Quanto mais ou menos fixa? Eu tenho mais ou menos ideia sim, tá? Então, deixa eu falar o que eu escrevi aqui para eu não me perder, tá? Depende muito dos vários fatores que eu já falei durante o tempo de live aí, né? São vários fatores envolvidos. E existe realmente uma estatística para isso, tá? Porque a gente tem que pensar em várias situações, mas funciona mais ou menos assim. Se a cliente fez a parte dela de usar o produto corretamente do jeito que a gente explicou que tem que ser usado, né? Que são os cuidados em casa, tá? A fixação pode chegar em torno de 70% a 80%, tá? E isso se a profissional fez da forma adequada também, a técnica adequada. Se a profissional usou a técnica adequada, profundidade adequada, pigmento adequado, pigmento de boa qualidade, e a cliente usou em casa o produto finalizante certinho do jeito que foi explicado, a micropigmentação vai fixar em torno de 70% a 80%. E o que acontece com esses 30%, 20%? Foi a parte do macrófago. Ele vai fazer a função dele, como eu expliquei, ele vai expelir esse pigmento, tá? É normal. Então, o que é normal de sair? De não fixar. O normal é de 20% a 30% sair na primeira sessão. Aí a cliente tem que retornar de 30 a 40 dias para que eu possa retocar aqueles pontos onde o macrófago conseguiu se livrar do pigmento, né?
porque se ela usou bem certinha ali o creme finalizante, a pomada finalizante, vai fixar 70% a 80%, tá bom? Então, a gente consegue prever que vai... Olha, raramente, olha, durante 21 anos de micropigmentadora, muito raro os casos de ter saído mais do que isso, tá? E se saiu ali, eu sei quando a cliente ela não usou, dá para perceber quando ela não usou, tá? E assim, dificilmente a cliente vai usar certinho e não vai fixar. E assim, eu sei também quando vai sair muito pigmento da pele da cliente. Quando eu tô fazendo a micropigmentação, a maior parte das clientes não sai exudato ou sai muito pouco exudato da pele. Então, eu prevejo que nessa pele vai fixar muito pigmento, tá? Lógico, se ela usar em casa. E aquela cliente que sangrou um pouquinho ou que saiu exudato demais da pele dela, tá? Eu sei que o pigmento não vai fixar. Então, eu sei a cliente que cuidou e a cliente que não cuidou, justamente por isso. Então, quando aquela cliente vem e eu faço micropigmentação e começou a minar aquela monte de água, eu sei, nossa, vai formar casca. É rara as vezes que acontece isso, e até eu explico para a cliente, olha, você vai sair e vai chegar na sua casa e no meio do caminho você vai ver que vai começar a escorrer aquele líquido, limpa esse líquido, passa mais o finalizador ali, a pomada, porque vai formar casca, e o que a gente não quer, não pode formar casca. Então, começou a escorrer demais aquela água, limpa, tira aquela aguinha, passa de novo a pomada. E teve cliente que, inclusive, que me contou, e eu sabia que não ia fixar por esse motivo, mas é uma coisa bem rara mesmo de acontecer. E é um fator intrínseco da cliente, é dela, né? Não é toda cliente que acontece isso. Por isso que eu sei quando a cliente usa pomada e quando ela não usa, né? Porque quando eu sei que, nossa, não saiu nada de exudato aqui na pele dela e ela voltou na próxima sessão sem praticamente nada de pigmento, foi porque ela não usou o produto finalizante. E eu sei quando a cliente não fixa porque a culpa não foi dela do uso, foi por causa do exudato, a quantidade de exudato que saiu durante o procedimento, tá? Teve uma cliente uma vez que me contou, inclusive, que ela, durante a noite, ela passou pomada, limpou durante o dia, passou bastante pomada, tudo, e mesmo assim, a fronha do travesseiro dela ficou manchada, suja do exudato que escorreu do pigmento, da sobrancelha dela, e ali dava pra, ela tirou foto, inclusive, assim, parece que saía até a cor do pigmento saía junto, né? E é assim que funciona, a gente vai aprendendo com o tempo também de trabalho da gente. Gente, espero que vocês tenham gostado das explicações que eu trouxe aqui nessa live, tá? Se vocês quiserem me deixar perguntas, o pessoal não me deixou aqui embaixo nos comentários, vocês podem mandar direto ali no meu direct, tá? Perguntas, pode ser qualquer tipo de pergunta dentro da área da micropigmentação, pode ser micropigmentação de sobrancelhas, de delineador, de lábios, de areolas. Eu trabalho com micropigmentação capilar, micropigmentação para vitiligo, tá? Cicatrizes, gente, é maravilhoso, micropigmentação de cicatrizes, de aquelas manchinhas de leucodermias, micropigmentação de estrias. Se vocês quiserem deixar qualquer tipo de pergunta, segunda-feira que vem, às 9 horas da noite, eu vou terminar essa lista aqui de perguntas e eu vou responder mais algumas perguntas de clientes também, mas profissionais que estão aqui na live, pode fazer suas perguntas também, tá bom? E eu vou com certeza, com muito carinho, responder a todas vocês. Então, até semana que vem, tá? Se vocês quiserem me acompanhar lá no meu canal no YouTube, são todas convidadas. Um grande beijo, muito obrigada por ter ficado até o final. Até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.